Prezados irmãos, paz do Senhor. Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração a Deus. Os nossos irmãos aqui, pastores, reservaram esse espaço aqui para os pastores se sentarem aqui. E assim, eu vou pedir para os irmãos que estão lá, aliás, não só os pastores, mas todos nós, vocês podem vir aqui para frente, por favor, porque isso vai facilitar bastante o nosso trabalho hoje aqui. Então eu queria pedir para os irmãos, por favor, eu tenho toda essa bancada aqui na frente, pode vir para cá. Aqui também, aqui do meu lado esquerdo ainda tem espaço aqui, os irmãos que estão lá mais ao fundo, quanto mais você chegar mais próximo, irmão Almir, eu tenho um lugar aqui bem pertinho aqui, se eu quiser vir para cá. Fala para esses irmãos que estão atrás do senhor aí, o Barão, os que estão do lado dele, para eles virem para cá. Pode vir, tem espaço aqui, ó. Segundo os nossos irmãos, as pessoas inscritas não vão ocupar todos esses espaços. Então, quanto mais a gente ficar aqui, mais próximo, né? Aí quem chega, vai chegando, depois vai indo lá para o final. Vem? Isso, irmão Isaías, obrigado. Isso, vem para cá. Pode vir, irmão Amir, vem para cá pertinho da gente, por favor. Isso. Ótimo, isso, irmão Amir, obrigado. Nós vamos orar a Deus para darmos início aí à nossa atividade de hoje, né? Vamos orar. Senhor Deus, Criador dos céus e de toda a terra, eu quero agradecer o Senhor por aqui poder estar, por gastar esse tempo na Tua casa para crescer espiritualmente na Tua presença. Que o Senhor nosso Deus nos fortifique, nos ajude, que o Senhor Deus derrame sobre nós a Sua graça, o Teu grande amor, e que possamos acumular conhecimento nessa manhã, conhecimento, meu Senhor, que haverá de melhorar a nossa saúde, que o Senhor nos ensine a cuidar deste templo do Espírito Santo e com ele celebrar o seu nome da melhor forma possível. Sou grato ao Senhor pelos teus servos que aqui estão presentes, por aqueles que ainda estão a caminho, que haverão de chegar, que possamos ter aqui uma manhã muito agradável para a glória do teu precioso nome. Esse é o meu pedido, eu faço a ti em nome de Jesus. Amém. Podeis se sentar, meus irmãos. Antes de passar aqui a fala à liderança regional, Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Essa ideia de Jesus aí é realmente, traduzindo para nós, até mesmo um conselho, porque se nos nossos dias nós não tivéssemos palavras como palavras de Paulo acerca da saúde e do próprio Jesus, certamente nós seríamos um pouco mais negligentes a nível da saúde. E eu quero destacar aqui a questão dos homens, né? Aqui estão os masculinos, aqueles que muitas vezes fogem de exames, fogem de consultar os médicos. E o assunto de hoje é um assunto muito apropriado para a gente falar da questão da vigilância, do cuidado, de estarmos tendo esse cuidado especial para com a nossa saúde. Nós sabemos que depois do pecado de Adão, meus queridos, as enfermidades são consequências e não podemos viver somente querendo colocar só o lado da fé, e deixando, negligenciando a nossa saúde. Eu queria já que o irmão projetasse aí, por gentileza, o assunto. Então,
esse é um dos assuntos que, na verdade, muitas pessoas estão alienadas, estão fugindo ou não têm interesse de conhecer. Câncer de próstata, que na verdade é o segundo maior no Brasil, entre os homens. O primeiro está o câncer de pele, vai ser notificado aqui a seguir, mas o câncer de próstata, vou dizer para vocês, está se alastrando cada vez mais no nosso país. E a gente tem se assustado aí na área de saúde, porque a cada 3 anos, são 65 mil casos. E agora há uma estimativa entre 2000, aliás, foi feita a cada 3 anos, de 2023 a 2025, vai passar para 72 mil. Por que eu estou notificando isso? Para a gente ter um pouco mais de alerta, para a gente se cuidar, né? O irmão pode prosseguir aí com a imagem. A próstata é uma glândula do sistema genital, você vê que é masculina, claro. Porém, alguém diz assim, mas a mulher também tem próstata? Alguém sabe disso aí? A mulher também tem próstata. Porém, você não vai estranhar isso. A função da próstata da mulher, até hoje, ainda não há estudos que venham detectar o seu real funcionamento. Ah, mas a mulher tem, sim. A glândula se chama glândula Skene. A mulher também tem. Muito bem. Ela está localizada abaixo da bexiga e à frente do quê? Do reto. Preste bem atenção. Ela está abaixo da bexiga. Se está um pouco abaixo da bexiga, como a questão de um câncer, a bexiga pode ser atingida. Se está próximo ou à frente do reto, o reto também pode ser atingido. Muito bem. Ela envolve a uretra. Olha aí, a uretra é o canal que conduz ao urina, depois da bexiga, passa pela uretra aí, então vai até a ponta ali do pênis e é liberado. Tudo bem? E é responsável pela produção de parte do sêmen. Dá uma olhada ali no posicionamento, onde está a bexiga, tá vendo? Você observa quantos órgãos tem em volta ali? Por que eu estou falando essa questão dos órgãos que estão bem próximos? Por causa do perigo, quando há um início de um câncer, que ele possa se alastrar e de imediato já atingir esses órgãos. Muito bem. Vamos aí à próxima imagem, depois a gente vai conversar um pouquinho. Ela começa a crescer ainda no feto, estimulada pelos hormônios masculinos, e continua a se desenvolver até a fase adulta. Tudo bem, você tem um órgão aí que deve ser muito bem cuidado por você, e acontece, meus amados, a questão aí do tamanho da próstata varia com a idade. Nós vamos ver aí, quando ela se desenvolve muito, o cuidado que temos que ter de imediato. Em homens mais jovens tem aproximadamente o tamanho de uma noz, mas pode ser muito maior em homens mais velhos. Por exemplo, ela tem
3 centímetros, ela tem 3 centímetros de altura, ela tem 4 centímetros de comprimento e ela tem 2 centímetros de largura. Então, você vai imaginar, você tem um órgão ali, a próstata. Veja bem, a imagem de cima, que vocês estão vendo ali, é uma imagem, a parte superior é a bexiga. Onde é que está a próstata? Veja ali na imagem. É que eu não consigo visualizar aqui, por isso que eu estou olhando para lá, eu não consigo visualizar, na verdade. Eu vou até tirar aqui, porque quem sabe por olhar muito para lá, eu vou até atrapalhando os irmãos. Aqui agora eu estou conseguindo um pouco mais, tá bom? Então, veja bem, a esfera maior que nós temos ali, parte superior, é a bexiga, tá bom? Aonde está a próstata? Está vendo o canal da uretra? Ela está, olha ela aumentada. Isso, meu querido, por gentileza, coloca essa mãozinha. Não, acho que passou aí. Isso, essa região é a próstata. Ela está envolvendo a uretra, correto? Porque a gente tem que ver esse detalhe. Olha a próxima imagem lá, dela aumentada. Olha a diferença que nós temos aí. E isso já é sinal de uma hiperplasia prostática benigna. Muitas vezes as pessoas ficam já com o emocional muito abalado quando o médico chegou e disse: olha, você está com a hiperplasia. Não precisa você se desesperar, tá certo? Você agora vai tomar os cuidados necessários. Nós vamos aí diz, ó, em homens mais velhos, a parte da próstata que envolve a uretra pode continuar a crescer e dar origem à hiperplasia. Com a idade, principalmente depois que passa-se dos 60 anos, ninguém aqui passou ainda, né? Todo mundo aqui é jovem. Vem essa hiperplasia. Isso acontece às vezes naturalmente. Alguns casos ela se eleva muito, tá? Se eleva muito, aí vai precisar de muitos cuidados, porque nós vamos ver, em consequência dessa hiperplasia, por exemplo, se você foi ao médico e disse: olha, sua próstata está com 5 centímetros. O comprimento dela foi para 5 centímetros, aumentou um pouquinho, você não vai sentir dificuldades de urinar ainda. Porém, quando ela passar desse limite, ela vai estar comprimindo a parte da uretra. Aí nós vamos falar um pouquinho mais à frente acerca disso. Vamos para a próxima imagem. Em geral, esses pacientes apresentam o que agora aqui? Redução na força e do calibre do jato da urina e vontade frequente de urinar. Tudo bem, ela aumentou. E ela está agora fazendo o que? Uma compressão no canal uretral. Tudo bem. Essa hiperplasia benigna da próstata pode ser tratada com medicações, certo? Ou mesmo com cirurgia endoscópica, coisa simples. Às vezes acontece quando ela eleva bastante, essa hiperplasia aumenta muito, tem que haver o que? Uma raspagem. Alguém aqui já fez? Nós vamos ver os detalhes. O pastor falou de hiperplasia, o pastor falou de um aumento na próstata, o pastor falou em relação apenas
dificuldade de urinar, para mim tudo isso está tranquilo. Às vezes a gente se acomoda nesses primeiros sintomas, nesses primeiros sinais, e é aí que nós temos que começar um cuidado maior. Esse adenocarcinoma, né? Que nome, né? Que é o câncer mais comum da próstata, que tem origem nessas glândulas produtoras de sêmen. Nós temos aí nós temos a próstata, nós temos os testículos e nós temos as glândulas seminais. Pois a gente vai ver sobre isso, porque tem pessoas que ficam muito assustadas. Eu vou precisar tirar a próstata, e aí? Vou deixar de ser homem? Perdi a minha masculinidade? E agora? Estou com um problema nela, o que eu faço? O psicológico da pessoa começa a ficar de uma forma que a pessoa precisa até de um psicólogo. Por quê? Porque vai criando na sua mente coisas que não são reais. Será que alguém aqui já fez uma cirurgia na próstata? Já retirou? Graças a Deus que ninguém aqui. Com certeza, irmãos. Muito bem. Ele disse que tem um amigo que retirou e está em depressão. Porque nós foi muito bom, apropriado esse assunto aqui, porque mesmo às vezes o cristão pode chegar a uma depressão por consequência da retirada. Isso, nós vamos chegar. Foi boa a pergunta do irmão. Nós vamos chegar a esse ponto de evitar o câncer e tudo mais, tá bom? Às vezes as pessoas dizem: todo mundo nasce com as células cancerígenas, todos nós temos essas células. Não, alguns podem nascer por questões genéticas, hereditárias, e outros não, e ela pode se desenvolver com o tempo. E existem muitas causas. A gente tem que vamos falar sobre os cuidados depois, as questões das causas, né? Que uma das causas até simples, a gente pode falar aqui, já adiantar, que é até a alimentação. Meus irmãos, é por isso quando a gente entra nessa área dos cuidados com a alimentação, a gente vê a importância de se alimentar bem. É o caso de muitas pessoas terem gastrite, chegar ao ponto até de ter úlcera, devido à má alimentação, devido à forma de se alimentar. E crente não gosta de comer, né, pastor Ademir? Não gosta de comer pouco, né? Meu Deus. E se a gente fosse falar aqui nessa questão da parte de alimentação, o irmão citou aqui o refrigerante, que é um dos males que tem prejudicado muito a parte óssea. E as pessoas vão chegando, quando chegam aos 50, mas que já com 30, você já pensou, um jovem, eu digo jovem, né, porque eu já estou com 61, um jovem chegar com 30 anos no hospital, e você está com artrose no joelho, você já está com artrose em várias partes do seu corpo, mas é um jovem, mas é devido à alimentação nos dias de hoje, e principalmente aquele refrigerante que a maioria gosta, a Coca-Cola. A Coca-Cola. Tudo bem, como a gente não vai falar hoje de alimentação, eu acho que para alimentação aqui, eu falo um pouco sobre a alimentação, mas porém é mais preciso um nutricionista, né, para dar uma ideia melhor, um apanhado melhor. Vamos lá, meus queridos. Pastor Ademir, eu vou pedir para o senhor me dar o sinal aí no primeiro intervalo, tá?
Nós só estamos começando e nós vamos chegar àqueles assuntos que os irmãos vão perguntar, que os irmãos vão ficar mais curiosos, que os irmãos vão ter um pouco mais de tensão, mas vamos chegar naquele assunto que você vai ficar com um pouquinho mais de alívio, tá certo? Um pouquinho mais aliviado. Muito bem. A maioria das vezes o câncer começa a se desenvolver após o quê? Olha a idade aí. Esse câncer de próstata é muito lento, gente. Na maioria das pessoas é muito lento, mas nós temos que ter cuidado, porque quando uma pessoa já vem em ordem genética ou hereditária, com alguma célula, às vezes você ouve falar, o jovem estava com 25 anos, morreu de câncer. Tem essa possibilidade? Sim, sim. O negócio veio aceleradamente, porque ele já vem com uma célula cancerígena procedente dos seus familiares. Deus não fez homem com células cancerígenas, a verdade é essa. Isso foi em consequência do pecado, aí veio a alimentação, produtos químicos, radiações e tantas outras coisas que promovem o câncer. E aí vai passando de geração a geração. Ah, mas os meus pais não tiveram câncer. Aí você vai ficar despreocupado a nível disso. Você vai ter que ter os seus cuidados também para não desenvolver, né? Para não desenvolver essas células no seu corpo. Muito bem. Todos nós temos a formação pelas células, né? Do corpo humano. E o câncer é uma célula, né? Só que é uma célula maligna, uma célula que cresce desordenadamente. Então nós já temos a célula, e essa célula pode fazer a mutação. As células boas podem fazer essa mutação e tornar uma célula cancerígena. Vamos lá. Epidemiologia. Câncer de próstata. Aí, na verdade, são os estudos, né, da doença que é feito no nosso país. O Brasil já está investindo muito também. Diz que no Brasil o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens. Ele vai aumentar aí essa imagem para os irmãos terem a ideia. Olha lá, o tipo de câncer no Brasil são mais comuns. Olha, irmãos, ó, o primeiro aí, exceto a pele. Nós falamos que o câncer de pele é o mais frequente, né? Mas olha aí, a próstata, 65.840 casos em um triênio. Aí depois é o cólon que está abaixo do intestino grosso e reto. E essa questão do câncer de reto também, vamos ter que tomar muito cuidado com a higienização. As mulheres são muito mais cuidadosas na questão da higienização. Você sabia que os urologistas, eles até indicam, o homem foi lá para o banheiro, urinou, o que ele faz? A mulher procura o papel mais macio para poder enxugar, secar. O homem faz isso? Ainda bem que só tem homem aqui, eu posso estar falando todo lugar, coloca o restante na cueca, ou vai deixando higienização zero. Eles estão indicando agora até enxugar, secar aquela região. Você não pode secar com qualquer papel, porque você vai irritar
e depois você vai ter uma inflamação. Mas já é até indicação por causa da higienização. Nós ligamos muito para isso. Nós nos importamos muito com a higienização. Já a mulher tem um cuidado e ela ainda escolhe, né? Por isso que às vezes a gente não entende as mulheres. Você vai lá no supermercado, ela manda você comprar o papel, você compra o papel mais barato, o papel mais grosso. A lixa, né? A lixa número. Então, meus irmãos, vamos lá. Aí vem a traqueia, os brônquios. Acho que vou. O irmão pode voltar um pouquinho aí na parte onde eu estava. Isso, e aumentar essa imagem aí. Traqueia, brônquios e pulmões. Chega a 17.760. Isso foi até 2022, que 2023 para cá, até 2025 o cálculo vai ser de mais de 70 mil. Para o câncer de próstata, vai aumentar também. Eles acham a questão da traqueia, dos brônquios e pulmões muito sério. E quando atinge os pulmões, a coisa é terrível. Agora veja nas mulheres. Mama. Nós temos ali quanto? 66, é muito bem falado, né? Colo e reto. A mulher sofre mais a nível do colo e do reto, devido às suas questões hormonais também, devido a filhos, devido a ter o órgão receptor. Eu queria até abrir um parênteses aqui acerca da higienização também do homem. Zele pela sua esposa, porque se você não faz uma boa higienização, tanto prejudica você na questão do seu órgão sexual, como você leva doenças para sua esposa. Às vezes a sua esposa tem infecção urinária devido a você que promove, por falta da sua higienização. Tá bom? Então essa questão de acumular urina na cueca e não trocar a cueca todos os dias é um problema muito sério. Falando para vocês, tem gente aí que não se importa com isso não, se importa com a saúde da sua esposa. Às vezes é você que está promovendo uma infecção urinária para ela. Tudo bem? Colo do útero, aí que normalmente as mulheres têm problema que chega ao ponto de fazer uma esterectomia, né? A retirada do útero. E aí nós temos que ver como homens no que nós estamos contribuindo para que haja essa esterectomia. Pode passar, por gentileza. Vou colocar aí 95% é do homem para a mulher, porque o órgão masculino é o órgão que penetra, né? Sim, pode vir, mas é a minoria dos casos, tá? Minoria dos casos, porque normalmente é o homem que injeta, né? A não ser que a mulher tenha um problema nas paredes vaginais, que às vezes apresenta o que se chama de cisto sebáceo, e aquele cisto sebáceo pode contaminar o pênis do homem e trazer algumas consequências, mas dificilmente uma infecção urinária vai vir da mulher para o homem, dificilmente. Estadiamento, né? É uma forma de classificar a extensão do tumor, se ou quando ele afetou os gânglios linfáticos ou os outros órgãos, o que é fundamental para o planejamento do tratamento, além de levar
em conta os níveis de PSA. Depois a gente vai ver essa questão de PSA. O primeiro estágio lá, o irmão vai aumentar aí. Olha como ela já está. Olha no segundo estágio, ela já vai aumentando um pouquinho, né? Esse primeiro estágio, meus queridos, pode ser tratado urgente e você está livre. O segundo estágio já vai complicando um pouquinho mais. Agora, quando parte para o terceiro estágio, que vem a explicação já no próximo, na próxima imagem, olha lá, terceiro estágio e quarto estágio. Quando chega ao quarto estágio, quais são os órgãos que nós falamos aqui que estão ali na proximidade, abaixo, acima, do lado, bexiga, reto, pênis? Você já pensou? Ah, pastor, mas eu já comecei a sentir alguma coisa. É interessante que quando o câncer começa, ele vai desenvolvendo, a pessoa não sente absolutamente nada. Porque ele pode estar próximo da uretra e comprimir um pouco, mas ele pode estar no meio ou na região periférica da próstata e você não sentir a compressão na sua urina. Eu senti que eu estou urinando pouco, diversas vezes, está doendo, está saindo sangue, está saindo outras secreções. Quando é que vai se perceber isso? Ah, meu querido, pode ser que você já esteja aí no segundo ou no terceiro estágio. É por isso que no primeiro estágio já deve se ter o cuidado. Eu vou já dar um pequeno, não é testemunho não, mas é testemunho da minha própria vida. Eu estou em tratamento da próstata. Até talvez um pouquinho de vacilo meu e um diagnóstico médico que não foi preciso. Não foi preciso. E não é nada, fique tranquilo. E a gente da área de saúde, a gente... O que é que tem um ditado aí? Casa de ferreiro é o espírito de pau. E aí, meus queridos, cuidando dos outros e não tendo cuidado em si mesmo, e cheguei até uma prostatite crônica, que é uma inflamação nesse órgão, que eu ainda estou tratando, certo? Estamos em tratamento já há 4 anos, e a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes foi um diagnóstico errado, um profissional que não teve o cuidado de olhar e dizer, você tem que procurar outro profissional, e a gente na área de saúde ali. Então, eu ainda estou em tratamento. Sim. Isso. Pode. O irmão já fez uma pergunta muito precisa. Bicicleta, andar de cavalo, andar muito tempo de moto. A moto é um pouco mais confortável, sim, mas moto é para se fazer um transporte em pouco tempo. Tem pessoas que saem daqui, vai para Minas, vai para não sei aonde de moto. Então são coisas que podem causar inflamação. Inclusive quando as pessoas começam a fazer tratamento da próstata, veja bem, já tem alguma inflamação, algum probleminha, hiperplasia, que é o desenvolvimento, ela cresceu bastante. Quais as recomendações médicas? Evite bicicleta, evite cavalo, evite moto. E outra coisa, para quem trabalha principalmente na área de TI, né? Tem alguém que trabalha aqui? Tudo bem, irmãos. Ou é caixa de banco, ou é caixa de supermercado. Tenha sempre o cuidado de que a cada 30, 40 minutos se levante, ande um pouco. Ah, mas no meu setor eu não posso sair do local. Fique de pé. Digite um pouco de pé. Porque
porque o aquecimento que você dá, isso vai prejudicar. Você fica muito tempo sentado. Você sabe que a pessoa que fica muito tempo sentado, ela prejudica até a parte de circulação. Não é isso? Nós costumamos, irmãos, nós vamos falar aí sobre a questão até de exercício, mas um pouco mais à frente. Aqui nós temos, isso aqui a gente vai passar rapidinho, porque temos outros assuntos muito mais importantes e detalhes maior. Eu só vou ler aí. O sistema mais usado para estadiamento do câncer de próstata é chamado de escala de Gleason, modificada. Nesse sistema, amostras de 2 áreas de próstata são analisadas e graduadas em grupos prognósticos, e essa escala aí é de 1 a 5. Quanto menor o valor, mais as células e glândulas das amostras se assemelham à célula normal da próstata. Quanto maior o valor, é mais provável que o câncer cresça rapidamente. Aí depois o irmão pode passar, por gentileza, para a gente... Aí vamos ver aí. O médico faz o estadiamento na escala D1, Está no início, tá ou não está? Se deu 2, você já vai tendo cuidado. Agora, se deu 3, 4, 5, misericórdia. Aí, nós vamos lá para... Volta um pouquinho antes. Essa questão aí do PSA. Dos exames de imagem, dessa escala de Gleason modificada. O estágio da doença são indicados por algarismos romanos que vão de 0 a 4. Quanto maior o número, mais grave a fase da doença. Pode passar, por gentileza, que aí vem os estágios. Se tiver um zoom aí para a gente ler aí acerca desses estágios, eu não consigo ler. Estágio 1. Olha lá, câncer encontrado ao acaso ou devido ao aumento do PSA. Você faz o exame de sangue, através do exame de sangue vai se detectar o nível do PSA. Se o PSA estiver em 3, 2, 1, ainda está. Às vezes, a maioria dos PSA dão 0,x. Ele vai para 1, tudo bem, mas ele passou de 3, meu amigo. Na questão de 4, diz, tudo bem, chegou até 4, a gente não pode dizer que você já está começando a ter um câncer. Alguém aqui faz PSA todo ano? O que é que deu aí nos irmãos? 3. Muito bem. Alguém aí deu 4? Deu 4. Deu 5? Quando dá 5, qual foi a recomendação do médico para o irmão? Deu neoplasia já. E aí o irmão já está cuidando, tratamento. 4 anos. 4 anos. Muito bem. Você já pensou, quando eu fiz, por questões, eu fui fazer uma biópsia e acho que foi uma negligência lá na parte instrumental, ou uma sepsia que não foi bem feita. Sabe para quanto foi meu PSA? 59. Então já tem um câncer estourado. Alguém pensa, aí já está um câncer estourado. Não era câncer. O que era? Uma infecção junto com a inflamação altíssima. Então, um PSA
PSA alto não vai dizer que você está com câncer, em todos os casos. E um PSA baixo também não vai dizer que você não está com câncer. E aí? Na maioria dos casos é confiável. Na maioria dos casos é confiável. Mas a gente tem que ter o cuidado para estar repetindo. Aí a gente vai chegar no que se deve ser feito. Eu fiz o PSA, mas eu tenho que fazer outro exame que os homens fogem. E nós vamos olhar aí esse exame daqui a pouquinho, né? E quando chega nessa parte, aí tem perguntas, e aí aquela coisa toda. Vamos lá. Segundo estágio. Pastor, pode dar o sinal aí. 5 minutos? Vamos terminar aqui essa parte. O câncer encontrado devido ao nódulo na próstata, localizado em um solado nos dois, porém restrito. Devido ao nódulo, né? É o que eu estava falando. Às vezes ele está do lado, às vezes ele está na parte central. Pode ir para o terceiro estágio. O câncer infiltrou o quê? Os tecidos ao redor, como vesícula seminal, reto e bexiga. A vesícula, porque nós temos a vesícula, que é um filtro que recebe o líquido do próprio fígado. Essa é outra vesícula. Essa é a vesícula seminal, que está bem próximo, que também produz sêmen, tá? Ou líquido que vai alimentar a questão para que os homens tenham uma boa ejaculação e tudo mais. Nós vamos chegar a isso aí. E agora o 4 se espalhou, né? Nossa, ele já atingiu agora outros órgãos. Quando chega a esse estágio aí, nós temos que, aí já tem que pedir muita graça de Deus quem foi atingido, porque não pode, por exemplo, se atingiu os rins, se atingiu a coluna, se chegou aos pulmões, muitas vezes nesse estágio aí, a pessoa já está desenganada. Então tem que começar todos os cuidados. Vamos lá, os fatores de risco. Questão da idade, né? Esse aí é o principal fator de risco. À medida que o homem envelhece, o risco aumenta. A maioria dos homens que desenvolveu câncer de próstata tem mais de 50 anos. E 2/3 mais de 65. É constatado. Você já fez os exames, fez o PSA, está tranquilo aí. Hoje, já depois dos 40, já tem que estar fazendo anualmente. Pessoas que não têm esse cuidado. Vamos ver aí, o histórico familiar. Quando parentes próximos, especialmente pai, irmãos, avós e tio ou filhos têm ou tiveram câncer, o risco de desenvolvimento é maior. Então dá uma olhada, observa aí. Eu tenho um irmão, mas olha, parentes próximos. Porque um parente distante, o que ocorre? Você tem que ver o que ocasionou, quais foram as causas que levaram ele a ter um câncer, que talvez não tenha nada a ver com a sua família, com você. A pessoa trabalha com muitos produtos químicos, trabalha na área de radiologia e não se cuida, não se protege. A pessoa constantemente tem infecções e não cuida, vai o quê? Vai se tornar uma célula ruim e vai desenvolver um câncer. A pessoa que se alimenta mal também, daquele jeito,
pode ocasionar. Tá certo? Alguém trabalha aqui na área de radiologia? Sou técnico de raio-x, ou trabalho com ultrassom, trabalho com ultrassom não, tomografia. Ninguém aqui? As áreas químicas aqui, pessoas que trabalham, tem que tomar muito cuidado. Proteção. Muito bem. Agora, aí vai a inflamação. As pesquisas sugerem que essa condição pode influenciar no desenvolvimento do câncer de próstata. Por exemplo, no meu caso, eu tenho inflamação. Eu tenho que ter todos os cuidados. Então eu tenho prostatite. Essa prostatite é o quê? Uma inflamação. Aí eu tenho que ter todos os cuidados. E tem pessoas que têm leves inflamações, mas não está nem aí. Não se cuida, né? Alimentação. Dieta rica em gordura. E é isso aí na particularidade de origem animal, né? Quem é que não gosta aí? Uma costela bem gorda. Está aí o problema. Recentemente um irmão aqui do nosso ministério, nossa igreja, que gosta de comer 11 horas da noite e come o que quer, ele falava para mim, não tem um problema nenhum, come coisas gordurosas aí e tal. De repente apareceu no hospital com um infarto, fora os problemas que pode causar nessa região. A dieta, meus queridos. Muito bem, nós vamos parar um pouquinho. O irmão, a pergunta do irmão pode ser depois? Ou o irmão já quer completar agora? Pode ser depois? Essa parte de alimentação. Muito bem. Então, meus queridos, pastor Ademir, eu não sei se eu estou sendo... Nós havíamos combinado anteriormente a gente fazer uma interrupção para a gente tomar o café agora, para os irmãos poderem ir ao banheiro e tudo mais, né? E para dar um descanso também para o pastor na fala, porque falar também cansa, né? Então a gente vai fazer um intervalo agora para o café. A gente pode ficar em pé? A gente pode. Você dá uma relaxada aí, né? Já que a gente já ouviu falar hoje, né, que a gente tem que ficar de pé, né, muito tempo sentado, né? As orientações são muito bacanas. Parabéns, pastor. Tem muito mais coisa aí, irmão. Você vê com a importância, né? A importância disso. E ele vai trazer assuntos mais precisos depois e tudo mais. É muito importante, né? Eu só destacar aqui o irmão irmão Júlio César. O Júlio, vem para cá, só para o pessoal te ver. Eu já apresentei aqui a diretoria regional dos irmãos, paz querida, e você não estava no momento que eu fiz uma promessa que assim que o senhor chegasse eu destacaria, e o João também. Cadê o João? Vem cá, João. Ah, tá. E deixa eu também fazer um outro destaque, que ele não estava aqui quando eu chamei, quando eu fiz, mas ele chegou há pouco na minha concepção, que é o pastor Paulo. Pastor Paulo, né? Está lá, do Soberana, né? Os dois Paulos. Paulo. Eu só queria depois que os pastores viessem mais à frente, se for possível, né? O pastor Paulo, ele teve aí uma cirurgia recente, eu não sei, né? De repente ele acha que é melhor ficar onde ele está, isso fica à vontade, porque reservamos bem aqui para os pastores aqui, que depois eu queria, enquanto os irmãos vão sair para tomar café, eu queria 30 segundos só de uma fala com vocês aqui, tá bom? Por favor. Então aqui está o João, aqui está o Júlio, que fazem parte, compõem a diretoria regional dos irmãos. Então, pastores, quando esses irmãos chegarem lá, eles estão indo representar a nossa regional. A todos nós que somos pastores, então recebam com carinho,
com afeto, e eles estão lá para fazer uma boa obra, né? E não tenha ciúmes, né? Eu espero que um dia um deles venha ser pastor de Jardim São João, porque um dia eu não vou ficar aqui eternamente, né? Eu até gostaria, mas eu não vou poder. Então, eles estão lá, atenda-os, são homens de Deus. A gente pode aplaudir o Senhor pela vida deles? Obrigado, viu, gente? Obrigado. Então nós vamos fazer uma oração agora e vamos sair para o café. Como a gente tem um número bom de masculinos aqui, hoje a gente não tem irmãs, com exceção das irmãs que estão lidando aí com alimentação. Eu só queria ver com os irmãos oficiais, se nesse intervalo agora nós vamos fazer o café em 30 minutos, tá bom para você? 30 minutos para o café? O que eu quero fazer? Eu quero facilitar um pouco, como o plenário é masculino hoje na totalidade, mas eu tenho algumas irmãs trabalhando aí. Eu só queria ver com os irmãos oficiais, para falar para as irmãs, se elas não forem usar um banheiro agora, a gente libera os 2 banheiros, tanto o masculino quanto o feminino, para que os irmãos possam utilizar, mas com bastante cuidado, como foi dito hoje aqui, né? O senhor fez um negócio, falou uma coisa bem interessante nessa questão de higiene. Eu já tratei casos entre marido e mulher de que a esposa estava largando o marido porque quando ele ia urinar, ele urinava todo na bacia e no chão. Quando visitava as casas, quando o marido saía do banheiro, ela entrava no banheiro para enxugar os lugares onde ele fazia toda aquela anarquia. Então, assim, esses são casos pastorais que a gente trata na sala pastoral, as pessoas não têm ideia, né? E isso levou a esse casal a se separar. A mulher não aguentou mais. Eu estou cansado de enxugar a urina desse homem na casa dos outros, no chão, e ele não estava nem aí, né? Espero que aqui não tenha ninguém que não troque a cueca, pelo amor de Deus, né? Se não tiver, vamos fazer um banheirinho aqui na igreja e levar a turma para... né? Então, só verifica para mim. Ok, então os irmãos que vão sair podem usar o banheiro feminino, não tem problema, tá bom? Nós temos lá os boxes lá, pode usar, porque não há mulheres hoje usando lá o banheiro, tá bom? Pastor Pedro Santiago, faz essa oração para a gente liberar os nossos irmãos. A paz do Senhor, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por ter nos concedido essa oportunidade maravilhosa, Senhor, de estar aqui aprendendo, Senhor Jesus, nos dê realmente, Senhor, condições, ó Deus, de estar realmente, ó Deus, obedecendo, Senhor, estas palavras que são tão maravilhosas para a nossa saúde, ó Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém. O café está aqui à minha esquerda, os banheiros também. Fiquem à vontade, meus irmãos.